Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu inoxidável amigo Jonadab Carmo de Souza. Inoxidável. E hoje a gente vai falar aí sobre um tema polêmico que está em alta, que inspira cuidados, que envolve direito, que envolve emprego, envolve geração de empregos, que é a desoneração da folha de pagamento. Então, para a gente iniciar aí a nossa conversa, Jonas, primeiro para quem não sabe, né, tá aí ouvindo desoneração. Muita gente não sabe. O que Mas a que é essa ideia bendita desoneração da folha de pagamento? Estou vendo a discussão, é Suprema, é Lula, é Pacheco, Lira, mas ninguém sabe direito o que é a desoneração da folha de pagamento. Vamos lá só para a galera de casa aí entender, falar de uma forma bem leiga, né, e informal, para que a pessoa possa entender. Todo trabalhador, toda empresa paga para a Previdência Social, paga para o INSS 20% sobre a folha de pagamento, sobre o salário do funcionário. Vamos colocar. Então o Léo ganha 10 mil reais, a empresa recolhe. Vou tirar os 10 mil reais, porque tem a questão da contribuição. Vamos botar. O Léo ganha 10 mil reais, 5 mil reais, e a empresa recolhe lá 20% para o INSS. Tá? Então isso é sobre toda a folha de pagamento. Então se tem 10 funcionários, 5 mil reais. Se eu tenho uma folha salarial de 30 mil, 6 eu vou pagar de imposto. Vamos botar uma folha, vamos num número redondo, né? Eu não gosto muito de fazer conta. Mas a gente vai fazer conta daqui a pouco. Mas 30 é redondo. Eu não, se eu botasse 30... Vou fazer no mais fácil, 100. 31, 20, 200... 100 mil. 100 mil, tá bom, 100 mil. 100 mil. Então, 20 mil reais você paga pro INSS. Para o INSS, para a Previdência Social. E aí você contribui aí para a aposentadoria, os benefícios sociais, LOAS. A Previdência Social é uma pirâmide? Hoje é uma pirâmide. Uma grande pirâmide. Eu achei que fosse rodar, mas você respondeu rápido assim. A tendência ela é desmoronar em algum momento. Ela não desmorona porque o governo muitas vezes ou ele vai criando outras formas de arrecadação ou ele vai ter que aportar dinheiro na Previdência. Né? A Previdência, pra quem não sabe, é como se fosse um grande seguro, né? Que você paga. Só que, na verdade, quem está pagando hoje está pagando de quem já está recebendo. É um entendimento que as pessoas não têm. As pessoas acham, eu estou pagando a minha aposentadoria. Não, você está pagando de quem já está... Seria o correto. Né? Quem pagou lá atrás, essa pessoa investiu esse percentual e hoje ela está recebendo do investimento dela. Como tem uma previdência privada, previdência complementar. Você paga um valor todo mês, daqui de 60, 65 anos, ou você tira todo aquele valor que você investiu com juros e correção, ou você recebe um percentual mensal todos os meses. Então a previdência você para isso. Você trabalha aí 20 anos, aí, 30 anos, 35 anos, todo mês você recolhe, além de você recolher, além de ter a contribuição do funcionário, que é uma coisa, né? Pode chegar aí a 11%, tem a contribuição da empresa, que é disso que a gente está falando. Sim. Da desoneração de folha. É a contribuição da empresa, que é para a Previdência Social também, que é para suportar esses gastos com esses benefícios sociais. Aí auxílio-doença, acidente de trabalho, entre outros, e aposentadoria, pensão por morte, tudo isso. Então, de 100 mil reais, a empresa recolhe 20 mil reais, tá? 20%. Tem outros penduricalhos sobre isso, né? Que é o SES, SENAT, FAT, SAT, salário família, tal. Isso pode chegar a 28%, mas esses 8% que depende da atividade da empresa. Esses 8% a gente não é ali de fora, a gente não está discutindo isso. Então você recolhe sobre a folha de pagamento esses 20%. O que é a desoneração que surgiu lá em 2011 no governo Dilma, né? Como você muito bem... Governo do amor. Falou, isso aí, no governo Dilma. A desoneração da folha de pagamento. Para quê? Para que empresas, principalmente empresas, ela começa com uma ou duas atividades, que eu não lembro quais foram, mas hoje nós temos 17 atividades que estão dentro da desoneração, estavam dentro da desoneração. Para que empresas que tivessem um gasto muito alto com folha de pagamento, ela trocasse o percentual da folha de pagamento para um percentual de 1 a 4,5% da receita da atividade do seu faturamento. Do seu faturamento. Então a empresa fazia um cálculo.
Isso acontece muito em empresas de serviço, empresas onde tem muita mão de obra. Os setores envolvidos normalmente engenharia, serviço, transporte, construção, é isso aí. Indústria, indústria, terceirização, tal. Então são serviços que você tem a maior parte da sua despesa, ele é com folha de pagamento. Né? Então vamos aqui fazer contas. Né? Vamos lá. Adoro. Vamos lá. A empresa fatura 100 mil reais por mês. Fatura. Ela tem uma folha de pagamento de 70 mil reais por mês. Ou seja, 70% do faturamento dessa empresa, né, é folha de pagamento. Que ela tem que gastar com folha de pagamento. Então ela ia pegar, hoje, né, com a oneração, ela ia pegar 20% dos 70 mil reais, que daria 14 mil reais que ela deveria pagar. Com a desoneração, ela troca o valor sobre a folha por um valor sobre o faturamento. Então, dependendo da atividade dela, dos 100 mil reais, se ela pagasse 1%, ao invés dela pagar os 14 mil reais sobre a folha, ela estaria pagando 1.000 reais. Entre 1.000 e 4.500. 1.000 e 4.500. Que a alíquota, né, seria de 1 a 4,5. A 4,5. Mas vamos colocar que ela pagasse 1%, ela estaria pagando 1.000 reais. Então, para a empresa, é uma economia brutal. De imposto, e essa economia brutal poderia ser revertida em contratação de novas pessoas formais. Essa é a ideia, é a geração de emprego. Como empregos formais, porque quando você tem imposto sobre a folha, isso faz com que as empresas, né, entre aspas, tentem burlar isso e trazer pessoas toda empresa, fora da folha para poder não recolher aquele... É uma estratégia que eu... uso bastante nas minhas empresas, nas empresas onde eu trabalho. Mas é verdade. É o que a lei me dá essa oportunidade. É a pejotização? É pejotização, é terceirização, que ao invés... Tudo bem que eu vou estar cobrando, né, aquela empresa que eu terceirizei, ela vai estar embutindo no faturamento dela, na despesa, na nota dela, essas despesas também, mas é problema dela, não é meu. Isso não aumenta o meu número de funcionários, e aumentando meu número de funcionários, aumenta minhas obrigações com acessórios. Com PCD, com jovem aprendiz e tudo mais. E pode aumentar a minha questão de acidente de trabalho, várias obrigações. Então, eu prefiro sair um pouco dessas obrigações e terceirizo, ou a pejotização hoje, que é perfeitamente válida e aceitável, inclusive, pela jurisprudência do STF. Então, assim, a empresa trocou os 14 mil pelos 1.000 reais ou 4.500 reais. Isso eu estou falando de uma empresa pequena, de faturamento pequeno. Então, a gente está falando de uma substituição aí de 14 mil para 4 mil, de 10 mil reais de economia. Você imagina colocando isso aí uma grande indústria... Grandes empresas, siderúrgicas, construção civil, não sei agora se estão envolvidas, mas grandes empresas da construção civil, pegar uma Odebrecht dessa da vida, a diferença, a economia para a empresa era muito grande. Isso veio se estendendo de 2011 até agora, 2023. A lei, ela foi sendo... Teve uma mudança no governo Michel Temer, que reduziu o número de setores. Sim, teve várias... Aí em 2021, por conta da pandemia, foram tendo adaptações, mas... e ela foi sempre sendo renovada o prazo dela. Sim. Só que em 2023 ela acabava. A desoneração acabava. Aí a gente vai entrar na discussão agora política. Então, você já tem entendido a diferença do quando é onerado e quando é desonerado. Isso também é até um assunto para licitação, porque licitação tem muita planilha de orçamento que você tem que fazer. Ela ou onerada ou desonerada, de acordo com como é o seu recolhimento do INSS. Mas aí veio agora em 2026. Assunto de licitações é o assunto próximo vídeo, que inclusive você está devendo. Tô devendo. E aí você começa a fazer. Vai acabar a desoneração, né, em 2023, está prestes a acabar. Começa a ter uma pressão das empresas, porque realmente é uma economia muito grande. Só que, o que a gente tem que pensar? Lembra da sua pergunta que você falou, a Previdência é uma pirâmide? E eu falei que ela é pirâmide e ela não suporta hoje pagar realmente todas as obrigações dela. A partir do momento que você renuncia uma arrecadação dessa, você começa a gerar prejuízo para a própria Previdência Social. Então, você começa a pensar, e aí, como é que agora eu vou pagar a minha Previdência Social se eu estou renunciando? Que já não está muito bem. Já não está bem. Só que existe, por outro lado, além do lobby das empresas, a necessidade das empresas. Porque quando você fala assim, cara, se eu aumentar isso aqui, isso já está no meu orçamento. Não tem como, imagina você tá aí
12 anos. Era um ponto que eu ia levantar, sim, que é a questão do pagar ou não. Eu acho que quando você, fazendo até uma comparação com o futebol, né? Meu Flamengo aí tá sendo duramente garfado pela arbitragem. O pessoal fica falando do Flamengo Varmengo e tal. É o time mais prejudicado no Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. O Vasco é o time mais prejudicado por ele mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. Discussões políticas partidárias à parte, eu acho que o pior disso tudo é o manicômio tributário que se forma, a insegurança, você não saber qual a regra do jogo. E aí entra essa discussão. Porque quando é melhor você jogar com a regra ruim do que você não saber a regra. Então, aí qual é a grande questão aí? Que a gente vai chegar numa confusão daqui a pouco. Mas assim, as empresas sabiam que 2023 era o fim. Uhum. Mas esse fim foi renovado diversas vezes de 2011 até agora. Havia uma expectativa de continuar. Acreditavam que iria continuar tendo a renovação. O próprio Congresso ele começa a se movimentar, uhum, né? E começa a fazer o projeto de lei e fala, não, vai ser aprovado e vai. Em 2024 nós vamos iniciar com a desoneração da folha de pagamento. E foi o que aconteceu. Só que ninguém esperava que a política fiscal do governo Lula fosse ser contrária a essa renovação. E aí começou um embate. O Congresso fez a lei, né, renovando o prazo da desoneração, e além de renovar, o Congresso ainda incluiu os municípios, tá? Acho que até 150 mil habitantes. Então, além das empresas, os municípios também passaram a fazer o recolhimento de acordo com a desoneração. Então, além de você renovar, você incluiu ainda... Você ampliou, ampliou para dezenas aí, ou centenas, né, de municípios. Uhum. Não milhares, né? A gente tem 5 mil e poucos municípios, deve ser, sei lá, mais de 1000. Eu acho que mais de 1000, milhares de municípios aí com a desoneração. Só vai excluir regiões metropolitanas. No nosso caso aqui, Terói, São Gonçalo, Itaboraí, talvez, Rio, capital, lógico. Só que aí o que o governo fez? O governo foi e vetou o projeto de lei. Ou seja, não quero... Que mantinha a desoneração. Isso aí. Ele vetou o projeto que mantinha a desoneração. Então, as empresas deveriam, a partir de 2024, começar onerado, ou seja, pagando 20% sobre a folha de pagamento. Só que aí, 2020, o Congresso vai e derruba o veto. Entendeu? O Congresso derruba o veto. Então, as empresas começaram 2024 com a desoneração. Olha que loucura. Tá? As empresas começaram em 2024 com a desoneração. E eu fico preocupado com o time disso, né? Porque imagina, eu tô aqui nesse mês. Não, nesse mês tá valendo o que o Congresso decidiu. Eu vou te falar o problema. Aí veio o veto. Não, agora não tá valendo mais. Perfeito. Porque o presidente vetou. Aí não, agora derrubou o veto. Então é o manicômio. O manicômio. Sim. Entendeu? E aí você vem, o governo vai e faz uma medida provisória com a oneração. Tem a medida provisória, é verdade. Contrário ao veto. Né? Ele estava, na verdade, criando uma desoneração progressiva, né? Foi o nome que ele deu. Ia para algumas atividades, tirava os municípios, tal, ia fez uma salada. Mas, cara, fez uma confusão tão grande que o Congresso não iria renovar a medida provisória. Porque, na verdade, essa medida provisória está indo contra o Congresso. Então começou uma disputa do Executivo com o Congresso Nacional. O que aconteceu? Sem ter uma outra forma para resolver isso, o governo judicializou. Aí a gente traz mais um personagem para dentro dessa briga. Agora estão os 3 poderes lá. Agora tem os 3 poderes. A gente traz mais um personagem para essa briga, que é o Supremo Tribunal Federal. Diferente de outras atitudes do Supremo, tá, que age de ofício, que é um absurdo jurídico, nesse caso não. Nesse caso ele foi provocado a atuar. O judiciário ele é inerte, ele é imparcial, ele está lá esperando alguém. Ele não pode ser provocado. Ele não poderia, até o senhor Alexandre de Moraes começar a tomar as decisões, inaugurar essa nova era que vivemos. Regra, isso mesmo. Tá? Ele não poderia agir de ofício nunca na vida. Então ele é provocado. Se ele é provocado, ele é obrigado a se manifestar. Tá? E aí entra uma discussão jurídica e fiscal nesse ponto.
foi até um voto do Zanin, coincidentemente caiu com o Zanin, que foi nomeado agora, o último ministro nomeado. Coincidências da vida. Da vida, é isso aí, mas sorteio. Mas caiu com o Zanin. Esse lance do sorteio é complicado, né? Porque tem uns sorteios que caem com os caras que são, né? Tu não acha que esse sorteio aí tem... Não é sorteio, cara, porque são 11. Então, mas o sorteio é no sistema? Tu acha que o sistema é... Não, eu acredito no sistema. Tu acredita? Acredito. Não, só pra saber. Não, acredito. Acredito. Acredito no sorteio. Nós não estamos nesse canal, importante ficar claro, dizendo que existe algum tipo de manipulação nos sorteios. Nós não estamos dizendo isso. Não, só uma dúvida, só. Foi uma dúvida, né? Se é possível, não sabemos. Eu acho que é máquina, tudo é possível. Né, cara? Você bota uma informaçãozinha ali que de repente o sistema entende como uma prevenção. Esse cara aqui já analisou algo parecido, então esse assunto... Vamos dizer, não sei se é possível, porque acho que se fosse isso, o sistema lá ia dizer que o juiz era prevento, e não é o caso. Então, não sei. Mas eu também não sei. Eu sou leigo no assunto. Vamos voltar. Então, aí o Zanin deu uma liminar, suspendendo a lei do Congresso Nacional. Ou seja, o Zanin deu essa liminar semana passada, abril. Semana passada. Final de abril. Dia 30 foi terça-feira. Dizendo que a lei era inconstitucional. Tá, e as empresas que recolheram desonerado janeiro, fevereiro... A decisão trata sobre isso? Não, se é inconstitucional, ela vai suspender aquela lei. Aquela lei ela não existe no mundo jurídico. Entendi. Entendeu? Aí tem a discussão de modulação dos efeitos, tal, mas que não é o caso agora. Uhum. Então, e agora? E as empresas, o que elas fazem? Elas recolhem a diferença do passado, elas esperam. Lembra que você falou não saber jogar qual é a regra do jogo? A regra do jogo, Hoje nós estamos assim. Hoje as empresas não sabem qual é a regra do jogo. O motivo da decisão dele, que tem fundamento. Porque assim, toda renúncia de receita que você tem que fazer, né? Isso é uma renúncia de receita. Você está renunciando aí um percentual da Previdência. Você tem que informar no orçamento de onde vai sair esse dinheiro para cobrir essa diferença. Só que o Congresso não tem. Porque normalmente esse tipo de legislação, elas vêm do Executivo, que aí o Executivo fundamenta, diz de onde vem, tal, mostra o impacto fiscal, o impacto orçamentário, justifica tudo isso, e o Congresso, né, tem aquele fundamento todo, e o Congresso aprova aquela lei ou projeto de lei projeto enviado pelo Executivo. Sim. Mas quando é do próprio Congresso, o Congresso fica assim. Como é que o Congresso vai ditar de onde tem que sair o dinheiro? Qual vai ser? Não tem muito isso. Então, assim, a discussão é a questão de responsabilidade fiscal. Né? Só que o Congresso ficou chateado porque o Executivo está contrário a eles. Eles têm o compromisso deles com as empresas, né? Que na verdade são os grandes financiadores, não poderiam ser, mas são os grandes financiadores da... Você acha que a atividade de lobby deveria ser regulamentada? Deveria ser regulamentada. Deveria ser porque é o que acontece, pô. Então, assim, é algo que acontece todo mundo... Se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que já tem... Já. A grande discussão é como você seria remunerado por isso. Eu acho que é só isso. Só que você tem uma remuneração hoje que é por baixo dos panos. O lobby existe. Entendeu? Sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Então, acho que se regulamentasse seria melhor. Então, assim, hoje a discussão é essa. Né? É interessante nesse caso, assim, às vezes a gente discorda do resultado, mas realmente o caminho jurídico da coisa, ela tem que seguir o caminho correto. Perfeito. Tem que seguir o caminho correto. Isso aí. Então tem uma polarização do resultado, não, mas o resultado ele veio por um caminho errado. Sim. Né? O resultado não é aquilo que a gente espera, mas veio por um caminho errado. O que eu acho ruim em tudo que a gente falou aqui, você que chegou até esse vídeo aí, não deixa de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, deixa nos comentários a sua opinião. Além da questão da dificuldade de se entender a regra do jogo, é que, sobre o que você falou do impacto fiscal, sim, não tem um estudo de não só do que seria, como seria esse impacto fiscal, sim, mas qual seria também o impacto na sociedade em termos de geração de emprego. Sim. Porque como eu como empresário, eu tenho a opção lá da pejotização e tal. Será que eu não vou também me valer desse benefício, entre aspas, da desoneração para continuar com os empregos? O que me levaria a contratar mais pessoas só porque eu não tenho
Foi feito um estudo do que isso gerou de emprego? Não tem estudo disso, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então a gente está trabalhando com uma hipótese de que isso vai gerar ou não. Tem os tributaristas que vão dizer, não? Vai gerar, sim, mas... Isso aumenta emprego. Aí tem uns caras, não vai aumentar emprego porque o cara vai continuar PJ MEI e tal, etc. E no final das contas, quem paga a conta é sempre o povo. É sempre o povo. Então, falta realmente estudo. Falta uma análise mais aprofundada, acho que tanto do executivo quanto... Porque o executivo, eu não sei, ele poderia ter feito um estudo desse período todo, o que gerou de emprego, o que gerou de arrecadação. Porque automaticamente, se eu gerei mais emprego nesse período, por mais que a minha arrecadação seja menor, eu tenho uma arrecadação que aumentou. Porque se eu contratei um cara, eu posso não receber os 20%, mas estou recebendo 4,5% sobre aquele cara. Sim. Entendeu? Se esse cara não está trabalhando formalmente, eu não tenho nada. Não tem nada. Então não adianta você querer ficar brigando pelos 20%, se esses 20% de quê? Se não tem ninguém trabalhando. É melhor ter 4 de alguma coisa. É melhor ter 4 de alguma coisa que 20 de nada. Mas falta análise, falta estudo técnico aprofundado pra gente saber o que isso gerou na realidade. Só que assim, o governo, o Lula, ele tá numa sanha arrecadatória muito grande. É muita gente é picanha, né? É picanha? Ele tem que dar. Ele tem que dar os programas sociais. A gente vai entrar numa discussão aqui, né, longa, mas assim, ele tem que... é do programa dele. A gente tá há muito tempo sem gravar, não vamos voltar já arrumando confusão. Dos programas sociais. Então, assim, ele tem que dar. Se ele tem que dar, ele tem que arrecadar. Se ele não arrecadar... Só que ele não entende que ele arrecadando mais, daqui a pouco ele mata a empresa. E se não tem empresa, quem banca tudo isso, cara? Não tem, a conta não vai fechar. Em um momento a conta não fecha. Então a gente torce aí para que esse assunto se resolva de uma forma pacífica, né? Com estudo, com análise. Com análise. Eu acho que ele vai ser resolvido de uma forma política, até para trazer uma segurança jurídica aí para as empresas. De repente, no modelo que o governo colocou dessa desoneração gradual, de repente tirando os municípios que foram incluídos e deixando as empresas mais desonerando de forma gradual, até para isso retroagir a janeiro, porque senão, como falei, várias empresas... Primeiro, hoje o cara não sabe o caminho que ele vai seguir, por onde ele vai recolher, se é onerado ou desonerado. E o que ele já recolheu, como é que ele faz? Se ele vai ter que pagar a diferença, se não vai ter que pagar a diferença. Então, assim, vive infelizmente, numa insegurança jurídica. Então, hoje, o caminho político, eu acho que é o melhor caminho para a gente resolver esse problema. Até o próximo vídeo, né? Torcer para esse assunto melhor se resolver. Você que chegou até esse ponto do vídeo, não deixa aí de curtir, se inscrever e até a próxima.